Pensa só nessa imagem. O nosso planeta, a Terra, completamente vazio por 1000 anos. É uma ideia forte, né? Mas será que é isso mesmo que a Bíblia descreve? Bora mergulhar na profecia que deu origem a tudo isso. A ideia central é essa. Depois que o Messias voltar, a Terra vira um lugar desolado, vazio, por um milênio inteiro. Mas a pergunta que fica é, de onde que tiraram essa interpretação? Será que os textos sagrados confirmam isso mesmo, preto no branco? Pois é, a raiz de toda essa discussão está num período de tempo bem específico, sabe? Um que é mencionado lá no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Então, tá lá, escrito com todas as letras. Um reinado de 1000 anos. Até aí tudo bem, né? A questão, o X do problema é como vai estar a Terra durante esse tempo todo? Cheia de gente? Cheia de vida? Ou um verdadeiro deserto? Ok, vamos entender uma das interpretações mais famosas. Ela pinta um quadro bem detalhado, sabe, de como seria esse milênio. Vamos dar uma olhada em como essa teoria se desenrola. A cronologia aqui é bem simples, bem direta. Primeiro passo, a igreja é arrebatada, vai para o céu. Segundo passo, quem ficou para trás, os ímpios, são destruídos. E o resultado disso tudo? Um planeta sem ninguém, sem vida humana e Satanás vagando por aí sozinho, preso nesse mundão vazio. Certo. E de onde vem a base principal para essa ideia de um mundo desolado? Bom, ela vem de uma passagem bem impactante lá do profeta Jeremias no Antigo Testamento. E olha, a linguagem que ele usa é pesada, assolada e vazia. Dá a impressão de que o profeta está vendo o planeta regredir, sabe? Voltando para aquele estado de caos, sem vida, lá do começo de tudo. E não para por aí. Ele diz, homem nenhum havia. Então, se a gente pega só esses trechos isolados, fica fácil entender por que tanta gente conclui que o mundo inteiro vai virar um grande deserto abandonado. Mas a pergunta é, será que a história é só essa? É aqui que a coisa fica interessante, porque para entender de verdade um texto antigo, especialmente um texto bíblico, não dá para pegar um versículo aqui e outro ali. O contexto é rei. E é justamente olhando para o contexto que a história toda começa a mudar de figura. E existe até um nome para isso, uma ferramenta de estudo chamada hermenêutica. O nome pode parecer difícil, mas a ideia é bem simples na verdade. É sobre fazer as perguntas certas. Quem escreveu isso? Estava escrevendo para quem? Em que época e com que objetivo? Só respondendo a isso é que a gente evita conclusões, digamos, apressadas. E quando a gente faz isso com Jeremias, a descoberta é fundamental. Ele não estava falando de um futuro distante, global, para o planeta inteiro. Pelo contrário, ele estava dando um alerta, um aviso urgente sobre algo que estava prestes a acontecer ali, na época e no lugar dele. A própria profecia deixa isso claro. O alvo não era o mundo, era a cidade de Jerusalém. Aquele mal que vem do norte não era um mistério, era o Império Babilônico, uma potência da época, que estava vindo para executar um juízo sobre uma nação bem específica. E tem mais, aquele leão que ele menciona também não era uma figura aleatória, era um símbolo super conhecido para a Babilônia na época. O destruidor de nações que estava a caminho especificamente da terra de Israel como consequência da desobediência do povo. E aqui, olha, o texto não deixa a menor dúvida. Ele chega a citar o rei da Babilônia. E o mais importante, define a duração daquela desolação, 70 anos, não 1000 anos. Ou seja, a profecia era local, com um prazo bem definido. Então, entender o contexto de Jeremias já abala bastante essa teoria, né? Mas tem outro desafio grande para a ideia da terra vazia, e ele está lá no próprio livro de Apocalipse. Aqui a gente se depara com um nó. Uma questão de lógica pura. O texto diz que Satanás vai ser preso para uma coisa específica, para ele não mais enganar as nações. Peraí, se a terra está vazia, se não tem ninguém, que nações são essas? Não faz sentido prender alguém para impedir-o de cometer um crime que é impossível de cometer, concorda? E tudo isso junto abre a porta para uma outra possibilidade e uma visão completamente diferente do que acontece durante esses 1000 anos. Nessa outra perspectiva, o milênio não é um tempo de vazio, mas sim de restauração. Nações inteiras, povos sobrevivem ao juízo. A terra não fica abandonada, muito pelo contrário. Ela é renovada e passa a ser governada por um regime de justiça. E tem outro profeta, Ezequiel, que pinta um quadro que bate de frente com a ideia de um planeta desolado. Ele não fala de um deserto, mas de uma terra que foi restaurada a ponto de ser comparada com o Jardim do Éden. É uma imagem de vida, não de morte. E de novo,
Olha só o que o texto diz. As nações que ficarem de resto. Essa frase é chave. Ela reforça a ideia de que a humanidade não só sobrevive, mas que essas nações que permaneceram vão testemunhar toda essa restauração e vão reconhecer a mão divina por trás de tudo. No fim das contas, o que a gente vê é que o contexto muda tudo. Uma profecia que à primeira vista parecia falar de uma desolação global, quando a gente olha de perto, está na verdade contando uma história de um juízo local, específico e de uma futura restauração global. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Quantas outras ideias que a gente tem como certas poderiam ser vistas de uma forma completamente diferente se a gente parasse para analisar o contexto, a história completa por trás delas?